Vamos um pouco agora para a questão dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos que continuam aí nessa escalada de violência social e o Trump inflamando cada vez mais as turbas, agora dizendo que os imigrantes são os responsáveis principais pelos ataques em escolas, essa situação que acontece muito nos Estados Unidos há décadas já. Inclusive, eu assisti um documentário ontem que está indicado ao Oscar, curta-metragem, rapidinho, você pode ver aí na Netflix, né? Que mostra um repórter que sempre cobriu esses casos lá nos Estados Unidos. Ele tinha a obrigação, quando estava na CBS News, né? De mostrar um lado bom dessa situação. Um herói que salvou a criançada ali na escola, um pai que ajudou a salvar as vítimas. Ele tentava trazer o lado bom. Não é lado bom, né, mano? Mas, sei lá, um alívio, um respiro depois de um caso como esse de atirador em escolas. Aí ele foi, né, trabalhando com isso durante muito tempo, só que ele cansou e ele resolveu fazer um documentário mostrando os quartos vazios das crianças que foram vítimas desses casos. O nome do documentário é Quartos Vazios. Para quem tem Nossa. filho, é meio pesado, porque os pais que estiveram envolvidos nisso nem chegaram a limpar o quarto dos filhos. Os quartos estão intactos, eles entram no quarto para sentir o cheiro da roupa de Nossa. cama ou de um pijama que a criança usou no dia antes de ir para a escola. Então é pesado, apesar de ser curtinho, apesar de não fazer muito sensacionalismo, não faz, mas é pesado de ver, né? Para quem tem filho, não tem, para quem tem sentimento, né? É difícil. Só que se a gente pega, cara, de Columbine para frente ou de Columbine para trás, a maioria dos envolvidos é americano mesmo, cara. Um americano com dificuldade de sociabilidade, algum moleque que sofreu bullying, resolveu descontar, ou algum moleque que já estava envolvido nessas comunidades problemáticas de internet. Tem vários. Vai ter gente que é filho de imigrante no meio que cometeu? Tem. Tem filho de chinês, se eu não me engano, filho de indiano, aconteceu também. Aconteceu. Só que o Trump jogou essas daí pro ar, de que não, os imigrantes também são um problema nisso. E olha só, mano, quem precisou vir a público aí rebater, né, essas declarações do Trump e de forma, eu posso dizer, exemplar, foi o Demetrio Magnoli. A gente aqui não tem compromisso com o erro. Se o cara acertou, acertou, independente da gente gostar ou não do cidadão. Vamos dar uma olhada. O que me deixou muito triste foi a pura perversidade usada por um presidente americano quando ele criou uma equação pela qual os imigrantes são assassinos de americanos, levando vítimas de assassinatos para tentar comprovar a equação de que os imigrantes são criminosos, sedentos de sangue. É claro que ele não citou em nenhum momento os atiradores perfeitamente americanos de 10 gerações que invadem escolas, universidades e atiram em dezenas de pessoas. Ele pensou alguns casos específicos e também mentiu sobre alguns deles para tentar provar a tese de que o imigrante é um assassino sedento de sangue. Isso é de uma perversidade inédita até mesmo para Donald Trump. Antes ele falava isso. Agora ele traz as vítimas, os parentes das vítimas. Isso é a difusão do ódio no meio dos Estados Unidos. É com esse discurso do Estado da União que nós chegamos ao ponto mais degradante da vida política americana que eu conheço, e eu acompanho isso há muitas e muitas décadas. Calejão, só fazendo um complemento à fala do Demétrio, que é perfeita, tá?
Não vou nem falar, não, eu só tenho aqui. Não, não tenho nada. Não tenho nenhuma observação para fazer. Tenho complementos para fazer. Talvez ali não caiba dentro da Rede Globo, mas o que o Trump faz é o apito de cachorro, que a gente chama aqui de forma irônica de Dog Wilson. É o famoso Dog Wilson. O Dog Wilson que o Adolfinho usava também. Que é o quê? Bora perseguir os indesejados. Bora perseguir os indesejáveis. O que está rolando em algumas partes da América Latina também, inclusive em Santa Catarina. Eu vou mostrar daqui a pouco aqui, porque nós temos voluntários, né, perseguindo moradores de rua em Santa Catarina. Não é de hoje, mas chegou em Florianópolis, que é a cidade que a gente pode chamar de mais cosmopolita de Santa Catarina. Tá rolando. Então essa observação do Demétrio é muito importante, porque o que o Trump fala serve de apito de cachorro para maluquinho sair na rua com revólver e estourar a cara de um imigrante aleatório. A gente viu agora a ICE, o mesmo modelo, aqui no Guarujá, no litoral de São Paulo, em Florianópolis está acontecendo. Esse negócio estimula essa síndrome de pequeno poder que muitos agentes do Estado, infelizmente, têm. E é isso que você falou. Isso tem como referência central aquilo que é feito no contexto estadunidense. O Helder, no Poder e Desigualdade, esse último livro que a gente lançou, eu desenvolvo o argumento que a filosofia da extrema-direita tem duas questões centrais, tá? Que são falaciosas, igualmente falaciosas. A primeira que diz que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza, né? E a segunda que salienta que o desenvolvimento humano aconteceu fundamentalmente através de um processo linear dos selvagens, entre aspas, para o homem civilizado. Não por acaso os selvagens sendo os povos originários das Américas e o homem sofisticado sendo o homem industrial, comerciante europeu a partir do século XV e XVI, tá? O que isso faz é dar margem para esse substrato filosófico, digamos assim, que diz que tem... O Trump usou esse termo, lembra? Shithole. Ele falou que os países são um pedaço de bosta, tem agredindo nações inteiras, populações inteiras e tal, porque esse elemento é ideal para se comunicar com a base direitista. Porque a pessoa pode nem saber, Helder. Se você trocar ideia com um amigo direitista, que eu sei que você tem, todos temos, bolsonarista, se você explicar detalhadamente a coisa no nível teórico, como eu acabei de te colocar, aí o cara vai entender e ele vai te dizer, não, eu não concordo com isso, que existem seres humanos que são superiores ou inferiores por natureza e que o progresso humano se deu de forma linear do selvagem para o homem sofisticado. Agora, se você não for direto ao ponto, eu te garanto que você vai identificar os elementos que organizam essa mentalidade sem que ele tenha sequer consciência teórica dos elementos que organizam o psiquismo dele, tá? Então, cara, rende demais. Fazer pânico moral com essa galera rende demais, Helder. Rende. É por isso, pânico moral, populismo penal, dogma religioso, tudo isso tem tanta aderência com essa parcela gigante da população direitista, porque tem um elemento comum de superioridade moral, você entende? Todos esses elementos de pânico moral, de dogma religioso, de populismo penal, tem no cerne a questão da superioridade moral. É como dizer, nós somos assim, a mesma coisa do juiz. A mesma coisa. Por que você acha que, por exemplo, um juiz não tem pudor de dizer que 45 pau não basta para ele, num país que até 90% da população ganha 3,5 conto? Se isso não tivesse presente, se esse elemento de superioridade moral não tivesse presente, o cara não ia ter a pachorra de virar para você e falar, porra, Helder, caralho, ganho só 50 conto por mês e você acha que sabe? Você tá louco, mano. O só é que é foda, né? Só porra, 50 conto. Entendeu? É isso, porque esse elemento de superioridade moral sempre está presente na forma como a extrema-direita se organiza, ainda que na maior parte das vezes as pessoas que seguem uma determinada resolução não estejam cientes disso. Isso é muito mais para quem formula
as filosofias e tal, que aí essas pessoas entendem bem como é que esse negócio opera. E aí a gente vê, né, que o exemplo que se alastra por aí não é o bom exemplo, né? Você não tem o bom exemplo, você não tem, tipo, chegar aqui no Brasil o exemplo de, olha, os ricaços estão colocando uma grana em universidade em que eles se formaram, que acontece muito nos Estados Unidos, né? Você está formando atletas desde a base na escola para que eles se tornem estrelas olímpicas. Não, esse exemplo ele não é copiado aqui. Que é um exemplo bom, que vem dos Estados Unidos. A gente não pode generalizar também um país. Não, os exemplos que vêm para o Brasil é tipo, cara, e se, por exemplo, a gente colocasse a questão racial a fórceps aqui no Brasil, da forma como é discutida lá fora? E se, por exemplo, a gente começasse a atirar dentro das escolas? É isso que sempre a gente importa. Salve, salve, galã e galoa que me segue. Acabou de sair uma notícia boa. A inflação de 2026 vai ficar em torno de 4,02%, uma das menores desde o Plano Real. E tem mais, o PIB deve crescer 1,8% esse ano. Traduzindo, 2026 está pintando como um ano melhor para você fazer dinheiro. Mas sabe o que pode turbinar ainda mais suas chances? Usar esse sistema que está ajudando gente comum a fazer entre 2 e 5 mil reais por mês. É simples demais, tipo usar o WhatsApp. Qualquer pessoa dá conta. Olha aqui o print da Flávia, que resolveu testar. Depois de ativar o sistema automático do Clayson, em 7 dias, ela fez mais de R$1.000. O que dá para salvar quem fecha o mês no negativo, certo? Já o Eduardo fez mais ou menos R$800. Isso na primeira semana após ativar o sistema automático do Clayson. Isso aqui não tem nada a ver com aquelas promessas loucas que você já viu pela internet. Estou te mostrando como fazer dinheiro de verdade online. E é só ativar esse sistema que eu vou te apresentar no WhatsApp. E relaxa, não tem nada de tigrinho, de bet, você não vai cair em golpe e muito menos vai precisar dar golpe em alguém. Para você sacar como funciona na prática, vou liberar 3 aulas gratuitas mostrando exatamente como ativar esse sistema nas próximas 24 horas. Clica no link da descrição e me chama no WhatsApp.